enviei um ofício ao ministro André Mendonça. A Polícia Federal já tem nomes de deputados e senadores que participavam de mesadas pagas por essas instituições e o Brasil precisa saber. A nossa CPMI não pode estar contaminada com deputados e senadores que defendem ladrões. E eu peço ao Brasil que preste muita atenção nessa CPMI, é que a CGU estava impedida de fazer o seu trabalho devido à falta de acolhimento das recomendações. Eles estavam vendo os roubos, estavam denunciando ao Ministério do Trabalho, estavam denunciando o INSS e os ministros desse governo nada faziam. Sabe por que nada faziam? Porque tinham conluio, tinham participação, tem gente grande por trás e nós vamos atrás de um por um, restituir os nossos aposentados e pensionistas em primeiro lugar. Em segundo lugar, fazer com que eles devolvam esse dinheiro. Em terceiro lugar, colocar ladrões onde ladrões devem estar, que é atrás das grades. É isso, Clarissa, um ótimo dia para você também, muito obrigada, bom dia e ótima sexta-feira a todos que estão por aqui na nossa companhia. Já na segunda-feira, a expectativa é que os parlamentares escutem o ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, ele que estava à frente do Ministério durante o governo Lula, saiu do Ministério da Previdência Social depois de a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal, destacarem toda essa ação ilegal que acontecia de desvios de quantias de dinheiro das contas dos aposentados e pensionistas. Ele, inclusive, que indicou o então, na época, presidente do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, Tagliaferro. Então, é uma expectativa alta para o depoimento de Lupe. Inclusive, depois que o presidente da comissão avisou que ele seria ouvido na semana que vem, entrei em contato com o ex-ministro, que disse que está com a consciência tranquila e que vai prestar esses esclarecimentos aos parlamentares já na reunião da CPMI da segunda-feira. Na outra semana, Clarissa, vale a gente também destacar um depoimento extremamente importante na avaliação dos parlamentares, que estava sendo muito aguardado, que é o do Antônio Carlos Camilo Antunes, que ficou conhecido como Careca do INSS, um empresário ligado a diversas empresas que, de acordo com as investigações, foram beneficiadas com todo esse repasse indevido. Então, tanto ele será ouvido na outra semana, quanto Maurício Camisotti, que também é um empresário do setor da saúde e alvo da investigação da Polícia Federal. Então, a expectativa é que nessas próximas 2 semanas os trabalhos lá na comissão que investiga todo esse desvio, nas contas de aposentados e pensionistas fique um pouco mais quente. Agora a gente muda de assunto para trazer mais um capítulo da Vaza Toga. Um áudio revela como o juiz instrutor do ministro Alexandre de Moraes, Ayrton Vieira, usou de manobras ilegais para obter relatórios sobre críticos da corte durante as eleições de 2022. O material, datado de 11 de novembro daquele ano, veio à tona na noite desta quinta-feira por meio do ex-chefe da Assessoria de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Talhaferro. Nessa gravação, o Vieira admite a Eduardo Talhaferro que enfrentava dificuldades em formalizar pedidos de relatórios ao TSE sem expor irregularidades no trâmite oficial. Vieira reconhece que não poderia formalmente requisitar diretamente a Eduardo Talhaferro documentos ou relatórios, já que esse era lotado no TSE. Para seguir o rito institucional, o correto seria um ofício encaminhado ao presidente da Corte Eleitoral, que repassaria o pedido internamente. No entanto, segundo Vieira, esse caminho ficaria muito descarado. Na verdade, quem conversou com a Cristina não fui eu, só para ficar claro. Foi o Jefferson, que trabalha comigo no Supremo. E em um primeiro momento, eu até pensei em colocar meu nome de ordem do juiz, do Ayrton Vieira, etc, etc. Mas pensando melhor, fica estranho, porque eu não tenho como mandar para você, que é lotado no TSE, um ofício, ou pedir alguma coisa, você me atender, sem mais nem menos. Eu teria que mandar um ofício para o presidente do TSE, pedindo para que ele passasse, depois repassasse essa ordem para você, para que você aí me atendesse. Porque não, embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, justamente porque temos um mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro, mas eu não tenho como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Daí nós termos evoluído no raciocínio e pensado que ficaria melhor um juiz do TSE, mandando para nós, que aí ninguém pode questionar nada. Obrigado.
Só para esclarecer, Constância, é um áudio que foi enviado pelo juiz auxiliar do ministro Moraes, Ayrton Vieira, ao perito criminal Eduardo Talhaferro. Acho que ele explicou muito bem como é que funcionava essa engrenagem ilícita, ilegal, irregular ali, né, de gabinete clandestino entre o TSE e o Supremo Tribunal Federal, porque vale lembrar, o Talhaferro era lotado, ele estava no Tribunal Superior Eleitoral, mas as ordens vinham do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, do STF. Então ali havia uma transferência de obrigações entre funcionários lotados em diferentes tribunais. A explicação do juiz Ayrton Vieira é super didática, não tem como não entender, né? E remete a outros casos que a gente sabe já também, da Vaza Toga, né? De que o Alexandre de Moraes mandava fazer alguma coisa, depois ele descobria qual selo ele ia usar, se ia ser o TSE ou se ia ser o STF. Quer dizer, ele usava isso como algo intercambiável, né? Se voto auditável e voto impresso não pode usar como sinônimo, se não leva pito da Carmen Lúcia, TSE ou STE dá no mesmo para o Alexandre de Moraes. Isso é mais um caso de ilegalidade, de ilícitos cometidos pelo gabinete paralelo, pelo gabinete do ódio, a verdadeira milícia que Alexandre de Moraes montou ali no TSE/STF.